E aí, galera, beleza? Espero que estejam se adaptando aí, né, às novidades. Pessoal, esse vídeo aqui eu trouxe para a gente complementar o conteúdo das aulas aí. E o que eu vou fazer é corrigir com vocês, já explicando, né, reforçando os conceitos, mas corrigir esse questionário que vocês fizeram durante essa semana aí, tá? Então eu vou abrir aqui, é o seguinte, para vocês, quando vocês fizeram o questionário, ele estava com as questões em ordem aleatória, tá? Mas agora ele está fixado numa ordem aqui, que foi a ordem que eu montei, e a gente vai trabalhar com essa ordem das questões, que fica mais fácil de todo mundo entender. Então, se vocês abrirem novamente, vai estar nessa ordem aqui. Eu vou mostrar e abrir ele aqui para vocês, então. Bom, a primeira questão que está tratando aqui, pessoal, está falando sobre a classificação de Linneu, tá? E as críticas que Darwin fez referente a essa classificação. Essa questão está trazendo para a gente assim, tá? Vou ler o texto com vocês. O sistema de classificação taxonômica ainda hoje utilizado foi elaborado por Linneu 101 anos antes de Charles Darwin publicar A Origem das Espécies. Para Linneu, a invariabilidade das espécies é a condição de ordem da natureza. Ou seja, Linneu não entendia que as espécies que os organismos dentro de uma espécie eram diferentes entre si. Isso é importante frisar porque isso foi trazido só por Darwin, tá? Quando Darwin traz os conceitos de evolução dele, ele define que indivíduos dentro de um grupo de espécies, né, indivíduos da mesma espécie, eles têm diferenças entre si. Então esse é o principal conceito da ideia de evolução de Darwin. E aí o Darwin fala no texto essa parte aqui que é importante. Para Darwin, nossas classificações deveriam se tornar, até onde for possível adequá-las, genealogias. Tá? Então, um conceito novo que Darwin propõe de classificação baseado nos genes. Tá? Isso não era possível para Linneu. Linneu nem conhecia a palavra genética, nem sabia do que se tratava. Tá bom? A gente trazendo para as alternativas aqui, né, ele fala, a partir do texto, que a gente pode dizer que bom, quarta alternativa aqui fala: o sistema linneliano de classificação não permite visualizar as relações de ancestralidade e descendência entre os seres vivos. Esse é o conceito correto, tá? Linneu não permite que a gente saiba quem é ancestral de quem, e um conceito baseado em genes tornaria isso possível. Então essa é a resposta para essa questão aqui. Segunda questão, a gente já traz lá para o nosso reficofage, lembra, né? Voltando aqui, vou mostrar isso aqui para vocês. A gente está classificando os seres vivos partindo do ponto de espécie, né, onde a gente tem um único grupo de indivíduos dentro de espécie, e conforme a gente vai subindo, a gente vai tendo uma abrangência maior, né? Então, indo desde lá de cima, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Lembrando isso, reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Isso a gente tem que memorizar de qualquer forma, tá, pessoal? Vamos lá para a nossa questão. Ele fala assim: se nos triângulos representados a categoria taxonômica é espécie, então o quadrilátero será, se o triângulo é espécie, os círculos aqui são gênero, e aí o quadrilátero, vamos pensar, reficofage, família, né? Gênero, família. É o que vem antes. Então, esse quadrilátero, nosso retângulo aí, é família. Vamos procurar. Uma família contendo um gênero monotópico e 2 gêneros com várias espécies. Uma família contendo um gênero, no qual foram classificados 11 espécies, não, nós temos 3 gêneros, é possível observar, e uma família contendo 2 gêneros e uma única espécie, não, nós temos 3 gêneros. Quando ele fala aqui, uma família contendo um gênero monotópico, significa que só tem uma espécie, e 2 gêneros com várias espécies, legal?
Então, essa é a alternativa correta para essa questão aqui. Próxima questão, e aí era uma questão onde vocês tinham que dissertar, está falando sobre aquele nosso conceito de especiação, né, pessoal? Vamos lá, vamos olhar para a imagem aqui, que foi bem o exemplo que eu dei em aula para vocês. Vamos lembrar o seguinte, para definir espécie, a gente tem que ter uma coisa chamada de isolamento reprodutivo, né? É o que ele pede para vocês escreverem aqui. Falar em cima do conceito de isolamento reprodutivo. O que significa o conceito de isolamento reprodutivo? Que dois indivíduos, quando cruzados entre si, não geram descendentes férteis, né? A gente pode ter cruzamentos onde não gera nenhum tipo de descendente, ou pode ter cruzamentos onde a gente gera descendentes, mas inférteis, né? Que é o caso do exemplo aqui do nosso cavalo e o jumento. Na imagem é um cavalo, mas no caso seria uma égua, então, cruzando com o jumento, a confirmação de que são espécies diferentes vem quando nós temos os filhotes. O cruzamento de égua com jumento gera um macho burro ou a fêmea mula. Burro e mula cruzados entre si não geram descendentes férteis. Se eu cruzar o burro com a égua, no caso, não gera nenhum tipo de descendente. Se eu gerar a mula, cruzar a mula com o jumento, também não gera nenhum tipo de descendente. Mostra, então, que esses indivíduos são inférteis, portanto, esse cruzamento entre cavalo e jumento gerou indivíduos inférteis e mostra, então, que eles são de espécies diferentes. A égua e o jumento não são da mesma espécie. Dei um exemplo para vocês em aula, lembrar disso. Sobre os cachorros, por exemplo, falei de duas raças de cachorros que, quando intercruzadas, geram filhotes que permitem que esses filhotes tenham outros filhotes, são férteis, então, mostram, então, que dois cachorros de raças diferentes continuam sendo da mesma espécie. Né? Então, sempre lembrar isso. Então, era nesse sentido que vocês tinham que responder essa questão. Legal? Vamos para a próxima aqui. Mais uma questão envolvendo reficofagem nosso aí, pessoal. Uma tabelinha, né? Mostrando classe, família, subfamília e gênero. Lembrar que às vezes aparecem esses subfamílias, superfamílias, subordem. Vocês vão observar isso em algumas questões, em alguns textos. Para a gente é importante lembrar o reficofagem. Esses subcampos aí não são necessários memorizar, mas você tem que saber, né? Se subfamília ela vai vir antes do gênero, né? Então esse tipo de classificação você tem que olhar. Bom, vamos lá para as questões. Com base na tabela, é correto afirmar que cabra e ovelha não pertencem ao mesmo filo. Pessoal, olha aqui. Se um indivíduo está dentro do mesmo gênero, dentro da mesma família, obrigatoriamente ele vai estar dentro do mesmo filo. Olha, esses indivíduos são de gêneros diferentes, mas todos estão dentro do grupão do filo, do grupão do reino, né? Então, vamos olhar assim, para ficar mais fácil. Para cima, se está igual aqui, para cima sempre vai ser igual. Se está diferente nesse campo aqui como mudou, aí tudo aqui para cima é igual, porém só muda no campo do gênero, né? No taxon gênero. Legal. Apenas a vaca é um bovídeo? Não, né? Todo mundo é bovídeo aqui. Apenas a cabra é um caprino? Não, todo mundo é caprino. A cabra e a ovelha, a ovelha e a vaca, desculpa, pertencem obrigatoriamente à mesma ordem. Reficofage. Pessoal, reficofage não está mostrando ordem, mas ele pula direto de classe para família, né? Porém, a gente sabe que a ordem está aqui no meio. E se todos são da mesma classe, significa que aqui embaixo, desculpa, se todos são da mesma família, significa que aqui embaixo, no campo que seria a ordem, todos são iguais. Então, essa é a alternativa correta. Se eles são da mesma família, eles também são da mesma ordem.
Gente, é muito importante vocês observarem que esses exercícios desse tipo, eles trazem essas pegadinhas mesmo, tá? Ele omitiu o campo ordem aqui. Ele omitiu. Porém, a gente tem que saber que ele existe, tá? Não pode deixar em branco essa informação. Questão 7 aqui traz para a gente o conceito de nomenclatura binomial proposto por Linneu, né? A gente está vendo aqui que o nome da espécie, 2 nomes, primeira letra maiúscula, referindo sempre se referindo ao gênero, e a segunda palavra com letra minúscula, que é o epíteto específico aqui. Já trabalhamos isso bastante em aula. Legal. A gente observa, então, que a primeira palavra é gênero. E a questão aqui, quando a gente olha para as alternativas, né, ele está falando sobre grau de parentesco. Quem é mais próximo de quem aqui? Se a gente olhar, os indivíduos 3 e 4, os dois pertencem ao gênero Tangará. Então, ambos são do mesmo gênero. Todos os outros indivíduos são de gêneros diferentes, inclusive entre si. Então, esses dois com certeza são os mais próximos. Essa é a primeira informação que a gente tem que olhar. Feito isso, a gente vai olhar para as alternativas e ver. 1 e 4 tem maior grau de parentesco? Não. Corresponde a 3 espécies diferentes. Olha aqui, uma espécie, 2 espécies, 3, 4, 5 espécies diferentes. 2 e 3 são parentes mais próximos, 2 e 3 são parentes mais próximos que 3 e 4. Não, né? 3 e 4 têm maior número de genes em comum do que 1 e 3. Se eles são mais próximos entre si, o 3 e 4, eles têm mais genes em comum, sim. 1 e 3 são de gêneros diferentes. A gente não sabe nada lá para cima, né? Se é de mesma família, se é de mesma ordem, não sei. Porque não dá para ter essa informação só pela nomenclatura. Mas a gente sabe que pela nomenclatura são de gêneros diferentes. Então, a gente tem a alternativa, então, 4 aí, né? D, no caso, como sendo a alternativa correta. Lembrar que as alternativas para vocês também apareceram em ordens diferentes, tá? Agora vai aparecer não necessariamente na mesma ordem que eu estou mostrando aqui, mas é essa alternativa que vocês têm que procurar aí, tá bom? O exercício 8 traz uma coisa chamada de cladograma. Nós vamos trabalhar isso nas próximas aulas. Esse cladograma ele mostra aqui um conceito de ancestralidade, tá? Então, esse é um ancestral em comum para esses dois. O hominine já é um ancestral, já tem um ancestral em comum aqui com todos esses, né? E assim a gente vai seguindo essa sequência de ancestralidade. Quem que veio antes de quem. Bom, nas alternativas, aí a gente tem que olhar com atenção para esse tipo de questão, porque os nomes, né, são aqueles nomezinhos que a gente não está acostumado a trabalhar, que parecem muito difíceis quando a gente olha, mas não é difícil não, é só um nome. Como você falar o nome de alguém, um nome difícil aí de alguém, tá? O conceito é bem simples. Vamos olhar para as alternativas, fica fácil. Homens e gibões, aí ele dá aqui, ó, qual que é o gibão, não possuem ancestral em comum. Pessoal, todos esses gêneros que estão mostrados aqui têm ancestrais em comum, né? Esse cara aqui de cima é um ancestral comum a todos. Legal. Descendo um pouquinho. Homens e gibões e chimpanzés. Homem, gibão e o chimpanzé. Pan, tá aqui, homem, gibão, falou, e o chimpanzé, possuem um ancestral em comum. Legal. Homem, gibão e chimpanzés possuem um ancestral em comum. Possuem. Lá em cima, esse cara é comum a todos, então essa alternativa já está correta. Beleza? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. As primeiras aulas que falavam sobre a classificação linneliana, elas terminam nesse ponto, tá? E aí eu vou fazer mais 2 vídeos,
Um para falar sobre os 5 reinos e vírus, lembrar aquele conceito de vírus, e o outro para finalizar a questão de bactérias e fungos que nós começamos a trabalhar em aula. E aí eu pedi para vocês revisarem já, então a gente fecha esse assunto, tá bom? Até mais, pessoal.